Olá, bom dia para você ligado na programação da Record nesta manhã de domingo. E como você viu com a nossa vinheta, começa também a série de programas especiais sobre eleições 2026 aqui na sua TV Equinócio e dentro do nosso programa Debate. E no tema desse domingo a gente vai falar sobre novas regras, sobre tecnologia, desinformação, voto consciente e para isso temos aqui no estúdio os melhores profissionais da área para nos ajudar com isso. E eu começo com o doutor Marcos Pires, ele que é advogado eleitoral. Doutor Marcos, bem-vindo ao debate, satisfação recebê-lo. Obrigado, bom dia a todos, bom domingo para você que está assistindo a gente aí. É uma satisfação estar aqui. E a gente está aqui para debater e falar das regras, falar de todos os pontos importantes para que você tenha conhecimento de tudo que vai ocorrer nessa eleição. Também recebendo o professor Marco Leal, da Universidade Federal do Amapá, que entende absolutamente tudo de tecnologia e vai nos ajudar a entender essa nova eleição. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, né? Uma eleição que promete ter como protagonista a inteligência artificial. A gente teve na eleição passada um protagonismo muito grande das redes sociais e agora com o refinamento e o treinamento que as IAs sofreram através dos nossos próprios dados, né? A gente vai ter uma eleição muito pitoresca, digamos também, né? Mas muito digital, né? Muito tecnológica, né? Conosco também, o também advogado, doutor Benício Pontes. Doutor Benício, mais uma vez bem-vindo ao nosso debate. A eleição está chegando e, conforme o professor falou, a IA vai ser fundamental ou determinante nessa eleição? Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, professor Marcos. É uma eleição nova, peculiar, diferente das demais e cada vez mais próximo do que a gente tem mais de atual de tecnologia, que é a inteligência artificial, que vai ser talvez o grande mote e talvez o grande motivo de preocupação dessa eleição de 2026. Pois é, então já sabe, começamos aquele ano, né, em que a gente já começa a decorar o número de um candidato ou de outro. A realidade é que esse ano vamos eleger um presidente da República, um governador de estado, 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual. E possivelmente em todas as campanhas de todos eles terá inteligência artificial e vamos ter que aprender a discernir o que é real, o que não é, o que é bom e o que é mal. Não saia daí, que o debate está só começando. Estamos de volta com o debate e, já que a gente encerrou falando de inteligência artificial, eu queria começar o programa de fato, como você de casa já está acostumado, não necessariamente será pergunta e resposta, a gente pode fazer aqui uma boa roda de conversa com o intuito de sairmos daqui, todos nós e principalmente você de casa, com mais conhecimento, com muito mais informação. Começar com o professor Marco Leal, do seu ponto de vista, professor, por que a eleição de 2026 tende a ser diferente das anteriores? E bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, a gente tem como perspectiva, né, se a gente analisar 2022, a gente tem uma inserção muito grande dos algoritmos, no caso, né, e a rede social ela se segmentou e a gente teve um processo de polarização, a criação das bolhas, né, digitais, onde as pessoas começaram a decidir se informar. A gente teve também uma mudança de comportamento, que a gente chama de inflexão, né? E foi disruptivo também para a gente no modelo de comportamento, porque a gente tinha, nos anos anteriores, eleições anteriores, o papel do protagonismo da TV, né? Das grandes campanhas, né? E há algum tempo atrás a gente teve os grandes shows, os comícios, né? Os showmícios, e a gente observou que a campanha começou a ser drenada para as redes sociais, para aquele público, inclusive o público jovem, né? Praticamente todos os eleitores de posse do smartphone começaram a se informar e começaram a criar identidade com o candidato, identidade política, né? Através identidade ideológica, e o voto começou a se ficar. A gente tem um conceito na computação que a gente fala ossificado, né? Ou calcificado, que é aquela característica que o voto ele parece que não muda tanto com campanhas de TV e tudo, né? E agora a gente tem a inserção durante esses anos da inteligência artificial para que os agentes, né, não só a IA generativa, a inteligência artificial que gera conteúdo, mas aquela IA também que consegue comunicar, né? Então a gente tem hoje os bots,
né, que conseguem, por exemplo, ser perfis inteiros, que não são pessoas, né, que conseguem comunicar com o público. Então, campanhas que vão ter muitos recursos financeiros e vão poder comprar muito acesso à tecnologia, vão poder ter aí milhares de bots comunicando o tempo todo, né, com aquele público, com aquele segmento, né. Então, uma eleição onde a gente observa que o desafio maior é justamente que essa inteligência artificial ela não distorça o debate, ela não cria uma máscara através do deepfake ou até mesmo de modelos de algoritmos que consigam segmentar muitas pessoas dentro de uma bolha que gere muita desinformação, altere o resultado, faça com que as pessoas percam confiança no processo e se drene para modelos que muitas vezes não são tão democráticos. A gente vai observar isso com carinho, né, com cuidado, porque é um momento totalmente novo para todos, né? Doutor, pegando o gancho do professor, a gente via muita movimentação de partido buscando maior tempo de propaganda de TV, maior tempo de propaganda de rádio. Então, não é tudo nessa eleição, né? Na verdade, desde na eleição de 2016 e na eleição de 2014 já houve uma transição, tá? Eu recordo que eu fui a São Paulo fazer uma atualização e o marqueteiro do governador da época já falava sobre isso na época e dizia que as eleições no Centro-Sul, no Sudeste, elas eram já influenciadas pelo movimento da tecnologia, rede social, e aqui no estado do Amapá demorou um pouco a chegar essa onda. Então hoje nós temos vários fatores conjugados que fazem com que haja uma transição, aquela transição lá do ouvinte do rádio, do telespectador para aquela pessoa que opera ali diretamente a rede social. Então nós temos aí quase 500, na última eleição estava 571 mil eleitores no Amapá, Santana com 84.096 total, mas 84 aptos, e Macapá com cerca de 380 mil eleitores, sendo que se somar de 25 a 45 anos, que são 3 faixas, nós temos em torno de 32% do eleitor. Esses dias agora eu fazia uma análise junto com a minha equipe lá e a gente, de posse de um relatório de acesso de rede social, cruzando os dados, a gente conseguiu perceber que os dados que as pessoas que mais acessam o estado do Amapá, elas têm a faixa etária de 16 a 38 a 40 anos. Então estão dentro da faixa etária de 25 a 45 anos, que é a faixa etária com maior número de eleitores no Amapá. Então, o que acontece? As redes sociais terão muita influência nessa eleição, porque será aquele cargo-chefe, principalmente porque o TSE estabeleceu limites para o uso das ferramentas, mas ele também permitiu que seja usado. Então, essa a importância das pré-campanhas nesse momento estarem bem aparelhadas, com contábil, juridicamente, publicidade, com marketing, vários profissionais que elevem a pré-campanha a uma campanha sadia, legal e cheia de proposta. Doutor Benício, com todas essas novidades, o senhor acredita que dá para acompanhar essa velocidade toda já com a eleição batendo na porta? Luiz, a velocidade é tão grande que há 2 anos atrás a gente falava em fake news, notícia falsa. Foi o mote da eleição passada, fake news, criaram até lei da fake news e tudo mais. A velocidade que a tecnologia anda é tão surpreendentemente grande que agora a gente fala de deepfake. Já não é mais a fake news, não é a notícia falsa, é a manipulação da mídia de forma sintética, que é a inteligência artificial sendo usada de uma forma inadequada. O judiciário, o tribunal e os próprios candidatos e os eleitores têm que acompanhar essa movimentação e esse ritmo acelerado de mudanças que aconteçam. Ainda não tem uma legislação específica e determinada para as deepfakes. Tem leis esparsas ainda, mas eu acredito que até o período eleitoral, principalmente lá entre julho e agosto, deve sair resoluções específicas sobre esse assunto. Ainda tem algumas resoluções primárias, algumas determinações do TSE dizendo que todas as informações têm que constar, quando houver a mídia digital, tem que constar que é IA, aquelas proibições genéricas de uso indevido e tudo mais, mas nada muito específico. Por quê? Porque a velocidade é muito grande. Hoje, para a eleição de 2026, já é esse novo termo,
a deepfake, que é a manipulação das mídias de forma sintética. Senhores, mas e aí? Eu sou eleitor, daqui a pouco no meu grupo de WhatsApp dos amigos ou da família, ou aquele grupo que a tia manda lá, é a cara do candidato, é a voz do candidato. Será que isso aqui é um vídeo real? Será que não é real? Como é que eu vou saber disso? Bom, com os modelos de treinamentos, né, de IA, a gente observa que isso tem se tornado cada vez mais desafiador. Né? Hoje já existe IA que identifica IA, né? É uma coisa bem curiosa. Mas aí a possibilidade que a IA tem, que nos dá também, é justamente um maior controle e uma maior certificação daquela informação que a gente está acessando. É difícil, porque a gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem perfis de usuário, né? Então a gente tem perfis mais jovens que já começaram, né? A geração milênio, por exemplo, já começou com a tecnologia, né? Então já nasce com o smartphone na mão, né? A gente observa crianças que já têm acesso ao smartphone, mas a geração mais velha ainda está sendo digitalizada e está sendo ainda, digamos assim, ainda está sendo inserida nesse processo, né? E a gente não sabe até que ponto foi inserido esse grupo, né, mais idoso, no caso mais velho, foi inserido ao ponto de reconhecer e saber diferenciar o que seria uma deepfake, que seria uma informação adulterada ou uma versão sobre um fato político. Mas a gente tem que entender também que as pessoas que acessam os grupos, elas dão autenticidade para quem envia informação. Então, um determinado candidato ele cria um grupo e ele acaba criando também um modelo de entendimento sobre o debate político. Então, as pessoas certificam que aquele grupo, aquele político, aquele agente político coloca. E a gente chama isso de bolhas tecnológicas, né? Então, a gente dá autenticidade a isso. Então, e é muito difícil, né? Por isso que eu falo que é ossificado, é muito difícil que a gente não acredite, ou que aquele grupo específico não acredite o que foi colocado. O debate, ele passa muito pela ideia do confronto, no caso, de especialistas que vão analisar esses modelos, tentando ver se fura a bolha, né? Que a gente chama de furar a bolha, que é muito difícil, né? O que o TSE fez agora? O TSE fez em março agora, o TSE lançou 10 resoluções, acredito, resoluções acerca de vários temas, calendário, propaganda, e regulou muita coisa. Inclusive, regulou essa situação do uso da inteligência artificial. E, curiosamente, na eleição passada, nós tínhamos um cenário. Em 2024, nós tínhamos um cenário que foi a implantação de um sistema próprio da Justiça Eleitoral, que ela começou a utilizar nos seus próprios processos, nos próprios sistemas de DRAP, ali, de registro de candidatura, de análise de documento, em forma de teste, várias IAs aí, tá? Carinhosamente chamadas de IAs, né? E aí, nessa eleição especificamente, a gente vai ter algo um pouco mais específico, ou seja, como identificar? Pode usar chatbot? Não pode, desde que seja de forma negativa, mas pode usar de forma positiva, para mostrar um contexto. Basicamente acabaram com a lista de transmissão. Basicamente acabaram, porque colocaram diversos requisitos que se tornou inviável para um candidato primário aqui suprir esses requisitos. Tem que ter alguém ali, ou seja, tem que ter alguém sempre respondendo, não pode ter a compra de programas específicos para responder, para disparar. Também houve a proibição da contratação ou do impulsionamento, da sugestão de voto de conteúdo político automático pelos provedores, que isso acontecia antes. O que acontecia? O Facebook, o Instagram, eles faziam sugestões de acordo com o consumo daquela região. Agora é altamente proibido, a responsabilidade é exclusiva do provedor. Então o provedor, ele vai deixar, o provedor, que é a rede social, vai ser responsável pelo conteúdo que é consumido. A plataforma. Ou seja, se o adolescente consome ali 16 anos, ele gosta de pegar uma banda da atualidade, BTS que fala, BTS. né? Eles coreanos, eles consomem muito isso aí, e vem um candidato e chama: eu sou o BTS do Amapá. Então o algoritmo, ele não pode direcionar para aquilo. Agora a pergunta é:
como é que nós vamos conseguir, essa uma pergunta que já me fizeram muito, como é que nós vamos conseguir impedir? Impedir nós não temos como, nós temos como responsabilizar através da utilização do rebote processual, que é aquele um candidato está aqui, por exemplo, o senhor Marcos é um candidato e eu represento outro candidato. O senhor Marcos utilizou a inteligência artificial e começou a utilizar ali, eu sou BTS do Amapá, BTS do Amapá, e o Facebook pegou o conteúdo dele e jogou para o João que está ali. E eu que sou advogado do outro candidato, eu aciono judicialmente com uma representação para que possa ser tirado e ser retirado em 24 horas. Então, nós temos alguns mecanismos. Agora sim, não são rápidos. E não vai acompanhar a velocidade, porque ao passo que a velocidade da inteligência artificial ela existe, ela é criada, ela explode, a gente vai caminhando ainda um pouco devagar, de algumas formas assim, para tentar coibir alguns abusos. A grande dificuldade é justamente isso, é o direcionamento tanto das redes sociais quanto dos provedores e dos sites de buscas. Geralmente, quando a gente coloca pesquisar qualquer tema, seja no Instagram, no Facebook, ou no Google, no Mozilla, enfim, automaticamente o provedor identifica que tu tem interesse naquele assunto e te bombardeia de informações daquilo. E Até o próprio celular, né? até o próprio celular. Certamente, após a gravação de hoje, a gente vai receber muita informação sobre eleições, sobre IA no celular. Às vezes a gente está conversando sobre um tema, quem nunca foi surpreendido, está conversando sobre algum assunto aleatório e chega diversas notificações sobre aquele tema no celular. E é muito difícil para o eleitor, principalmente para o eleitor mais velho, para o eleitor que já tem uma certa dificuldade em tecnologia, de diferenciar o que é real e o que é fake, o que vai ser deepfake. Porque ele vai ser bombardeado com aquele assunto. Eu digito Luiz Eduardo, candidato a tal coisa. Vai chegar notícias, vai chegar notificações, vão chegar páginas de Instagram direcionando diversas coisas, muitas verdades, muitas mentiras. E o eleitor que tem uma certa dificuldade, o eleitor que tem pouco de manejo com recurso tecnológico, ele naturalmente vai ter essa dificuldade. E a grande questão do tribunal, ou até dos próprios candidatos e das equipes de marketing dele, é fazer essa diferenciação do que é real e do que não é, e o que vai poder e não vai poder ser consumido pelo eleitor. Sendo que a IA ela vai ser usada também de forma negativa para fazer as falsas acusações. Vai ter equipe de marketing, infelizmente, ou pessoas aleatórias querendo acusar. A manipulação de IA hoje ela é muito simples hoje, assim. Você cria um prompt no chat GPT da vida, no Cloud, enfim, ele cria vídeos, cria cenários que parecem reais e qualquer pessoa pode fazer. E é esse tipo de punição que tem que ocorrer, não só com os candidatos, com as equipes, ou com os eleitores que usam e manipulam de forma indevida. E como acompanhar isso tudo? Porque, assim, estamos falando da justiça eleitoral, é um juiz ou uma juíza, é uma pessoa que tem que olhar todo o processo, julgar, e a tecnologia já está avançando, já tem mais 3, 4, 5, 6 conteúdos sendo produzidos naquele tempo, né? Na verdade, Luiz, é assim, como se trata de eleição geral, eleição de 2024, que era municipal, era um juiz eleitoral que ficava e tinha juízes auxiliares ali que eram designados. Mas agora é o próprio tribunal, porque se trata de eleições gerais. Então nós temos 7 desembargadores ali, 7 juízes, na verdade, eleitorais. São alguns desembargadores, 12 indicados pelo AB e aí um juiz federal. Mas assim, pegando um pouco assim de todo o contexto, essa que é a importância na pré-campanha. Eu sempre bato nessa tecla de uma boa equipe de pré-campanha, seja ela com um excelente profissional de marketing, com um excelente profissional de comunicação, com um excelente advogado eleitoral, para que você possa, dentro das regras, você possa fazer com que a tua pré-campanha, que nós estamos na pré-campanha ainda, consiga chegar até o dia 15 de agosto, que começa dia 16 a campanha eleitoral, ela consiga chegar apta. Porque agora na pré-campanha a gente já está com um número muito alto de ações, de representações eleitorais, e ações certas, ações erradas, ações que o juiz não aceita porque é ação errada, que o candidato entrou de forma equivocada, tem pré-candidato que entrou com 30 ações e perdeu as 30, entendeu? Então nós estamos nesse meio. E assim, hoje, para que você possa manipular até 2016, nós tivemos registro sim, no Amapá, de campanhas municipais sendo alteradas na véspera da eleição com áudios gravados de forma muito artesanal. Só que hoje está tão bem feito
que hoje até para você que já tem um grau de instrução, talvez intelectual maior, já fica difícil você conseguir diferenciar. E para aquela massa de eleitor, que aí eu volto para aquele dado que eu falei no início, nós temos 571 mil eleitores, sendo que pouco mais de 35% e pouco menos de 40% é a massa que é de 25 a 45 anos. Porém, nós temos outro dado que cruza. Nós temos um eleitorado com ensino fundamental incompleto, com ensino fundamental completo, com ensino médio incompleto e com ensino médio completo sendo a maior massa eleitoral do estado do Amapá. E muitas dessas pessoas que estão na faixa que tem ali o ensino médio e completo, ensino fundamental incompleto e fundamental, eles estão na faixa ali dos 44 até os 30 anos, que é aquilo que o professor falou, que aquelas pessoas que eu diria, professor, não sei se é o termo correto, mas que precisam, que eu me coloco nesse meio às vezes, ser alfabetizado tecnologicamente. Porque às vezes eu vou perguntar para minha filha, eu não sei fazer isso aqui, a minha filha fala, pai, é só fazer isso. Inverteu, agora sou eles que nos ensinam. E para mim, já tem um grau de instrução. Então, imagina as pessoas que estão na sua casa agora, que tem 60, 50 anos, recebe uma informação, um vídeo bem feito de um pré-candidato, dizendo assim, olha, não sou candidato, não sou, mas desisti. E a pessoa não tem aquele tempo de ouvir um rádio, de assistir um programa de televisão, mas ele está ali naquele momento e ele consegue ter aquilo como verdade. Por mais que nós entremos com uma ação, com uma representação, não chega para aquele eleitor. O estrago já foi feito. O estrago já foi feito. E o TSE tem uma dificuldade a mais, porque quando a gente fala de rede social, a gente sempre lembra assim, olha, vamos pensar em Instagram, TikTok, aí tem os perfis abertos, mas a gente tem que lembrar que que tem um desafio para o TSE, que são os grupos. Os grupos de WhatsApp que tem teóricos que dizem que são deepfakes, né? Deep Web, que a gente não tem. Por exemplo, o grupo as informações estão rolando ali e a justiça só tem acesso se for Uma denúncia. bloqueado ou um mandado judicial. Aí quem você vai responsabilizar? O administrador, mas aí tem que ter uma investigação. Então, assim, não é tão simples chegar nos grupos e tem uma massa de eleitores que vai se formar somente por esses grupos. E esses grupos vão ser muito alimentados por conteúdos que são formatados e são distribuídos por inteligência artificial. Né? E daí que surgiu aquela denominação, ou seja, massificou, chamado do gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Que aí vê que são esses grupos que se juntam, o doutor ministro falou, se juntam ali um publicitário, um marqueteiro, um advogado e mais uma turma que dispara, porque começa com a narrativa, da narrativa vem, distribui para quem dá legalidade e depois distribui para quem dispara. E aí a população está lá embaixo, ela pega aquela informação, não sabe se é verdadeiro ou não, mas só sabe assim, o Luiz não é mais pré-candidato. O grupo do ódio geralmente é o outro grupo, né? Sim. É o grupo adversário. Meu grupo é o grupo do amor. É o grupo do amor. Doutor, não só teve eleição municipal, teve uma eleição para governo que foi alterado um resultado para o governo e para o Senado. Uma notícia de véspera de campanha de que determinado candidato, que era o favorito, que estava na frente das pesquisas, não poderia ser candidato por uma decisão do TRE. Eu me lembro, quem votasse iria estar perdendo o voto. Exatamente. Aí mudou a eleição para o governo e para o Senado. Isso na época, no período analógico, né? Agora, com a velocidade extrema de informação e com o bombardeio de informação que o eleitor tem. E mais um detalhe, né? Em que pese o TRE ter uma equipe muito competente e ter uma equipe muito diligente, eles fiscalizam bastante, mas 95% eles são demandados. Precisa chegar no TRE a informação. Assim, eles fiscalizam, eles vão para a rua, vão para as redes sociais, fazem muito isso. Eleição passada teve inúmeras ações oriundas de fiscalizações do TRE, indo na rua, vendo notícias falsas e tudo mais. Mas 95% é demanda. E como o doutor Marcos falou, muitas demandas sem sentido, muitas demandas que não tem lógica, não tem fundamento, mas que o TRE precisa analisar, precisa decidir. E dar uma resposta. Dar uma resposta, fazer diligências e consome um tempo precioso e grande da Justiça Eleitoral, sendo que a Justiça Eleitoral, as decisões, os prazos são muito exíguos, são contados em dias, às vezes até em horas para eles decidirem. Então acaba consumindo aquele trote telefônico que a gente era acostumado a escutar, agora ocorre às vezes isso. Através de ações judiciais sem fundamento, justamente para obstruir
o canal judicial, né? Para que as decisões acabam não ocorrendo no tempo devido ou da forma devida e acaba se prolongando. E assim, a própria justiça eleitoral, como um todo, ela é vítima do fake news. E da informação falsa, que são conceitos diferenciados. Tá? Quem faz a comunicação em si, às vezes, comunicação, marketing de uma pré-campanha ou de um candidato adversário, ele pega uma notícia, por exemplo, assim, vou pegar Luiz. Luiz estava respondendo uma ação, o professor Marcos entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral chamada AGE contra o Luiz, pedindo a inelegibilidade do Luiz. Eu, que sou contrário a Luiz, pego lá no jornal e coloco assim, Luiz vai ficar inelegível. Vai colocar assim, pode, pequeno, ficar inelegível. É a história do Agostinho Carrara. Lembra que ele falava assim? Que ele dizia, Tuco canta Roberto Carlos, né? Não, é Tuco canta Roberto Carlos. Então, é mais ou menos isso. Dão ênfase na inelegibilidade, coloca a informação verdadeira pequena e o nosso leitor é muito visual. Ele vai olhar inelegibilidade. Jornalisticamente não se considera fake news porque a informação está lá. Está lá. Mas quando nós vamos avaliar, a gente olha, o eleitor foi induzido a erro. E esse erro gerou um problema ali, gerou isso. Então nós já temos ação judicial nesse sentido e é de fácil constatação. Quando um veículo em mídia social vai lá no Facebook, pré-candidato tal pode ficar inelegível. Aí lá embaixo ele coloca, pois houve um recurso para o TRE. Entendeu? Então ele não explica, o eleitor não entende. Então só entende a palavra inelegível. Então isso também é proibido pelo Poder Judiciário através das resoluções, através do Código Eleitoral. E volta a falar, Luiz, eu sempre friso isso, que existem vários tipos de campanha e pré-campanha. Existe a altamente preparada, que é a profissional, que eu defendo isso há muito tempo. Eu digo assim, olha, campanha não é território para quem não é profissional, território para quem é profissional. Quando eu falo profissional, eu falo que até aquele que é iniciante, ele tem acesso à informação na palma da mão. Hoje ele consegue no telefone dele baixar 2, 3 aulas ali, vários 4, 5 conteúdos no chat GPT e consegue ver o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então ele já consegue ter um pouco mais de um parâmetro até para subsidiar. Mas nós estamos nessa era assim, aqui no Amapá principalmente, um bate uma informação, o outro devolve informação e fica muito ruim para o eleitor que ele não ouve proposta. E a proposta que a gente precisa ouvir, essa inteligência podia ser usada para mostrar como vai ficar um hospital, como vai ficar uma escola, como vai ficar tal coisa. A gente não tem essa... O marketing digital ele tem esse problema, né? Porque ele trabalha a emoção, né? Então, dentro de uma campanha, o marketing digital ele vai ser fortemente usado nessa campanha, com os ADS, né? Então, ele segmenta as pessoas, né? Por nível de renda e tudo. E ele vai colocando a emoção, escalando aquela emoção de acordo com o perfil do público. Mas tem um problema aí que o conteúdo ele fica de fora, porque a gente vive na economia da atenção. Sim. Então, justamente, a gente gera aquele impacto na notícia, mas sem que a notícia seja explicada pelo enunciado dela. Então, por quê? Porque ela gerou aquela emoção inicial. Então, a gente vai ter um problema muito grande, porque as campanhas vão perdendo cada vez mais. No caso, a campanha como proposta, política pública que um candidato vai fazer, vai perdendo cada vez mais a importância e ficando a cargo do marketing digital, daquilo quem tem mais capacidade de gerar engajamento, emoção, e isso é um problema, né? Então, por exemplo, a gente vai observar que os debates hoje, eles são debates de corte, de quem aparece mais, de quem tem mais engajamento. De quem fala aquela fala específica. Isso, que vai e deixa a proposta vão ficando cada vez mais de lado. Depois a gente não vai nem saber o que foi proposto realmente pelo determinado candidato. Olha, só pegando esse gancho do Dr. Marcos sobre o profissionalismo, agora, além de ter um contador, ter um advogado, ter uma equipe de marketing profissionais, tem que ter um profissional em inteligência artificial também capacitado. Sim. Até porque o próprio ChatGPT, as próprias inteligências artificiais, elas criam deepfake. Não está incomum hoje em dia, por exemplo, advogados serem condenados por criarem jurisprudência falsa através de petições criadas por inteligência artificial. Uhum. Aliás, está até comum isso. A OAB está abarrotada de ações, os tribunais também disso, de
a inteligência artificial criando informações falsas. Chama de alucinação. Alucinação, criando informações. Por quê? Através de um comando errado, ela entende que tu quer aquilo de qualquer jeito e faz de qualquer jeito. Então, não tendo uma equipe capacitada e bem orientada para fazer a revisão, fazer o pente fino, fazer o refino, Curadoria, no caso. exatamente, o candidato vai ser prejudicado também por conta do mau uso da inteligência artificial ou o uso ineficiente da mesma. Bom, vou precisar fazer um intervalo comercial, já que a gente está falando de fake news, daquela notícia que às vezes quer dizer uma coisa, mas está nas entrelinhas, seria o mesmo que eu dizer agora. Amigos, infelizmente, com uma dor no coração, eu tenho que dizer que o debate saiu do ar pelos próximos 3 minutos, porque a gente já volta. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso último bloco do debate desse domingo, em que estamos falando o uso da tecnologia nas eleições desse ano, que, como a gente já viu aqui no bloco anterior, vai ser tema de muito debate, acredito eu também que muito trabalho para os advogados envolvidos nas campanhas. Agora, professor Marco Leal, até agora parece que nós estamos endemonizando, vamos dizer assim, a tecnologia. Ela existe para o bem também pode ser utilizada na campanha de forma positiva, a inteligência artificial ou as ferramentas, não é isso? Uma grande oportunidade, né? A gente tem que olhar a tecnologia como uma aliada, né, da democracia, das eleições. Ela pode gerar, né, conteúdos de qualidade, ela pode gerar dados, né, ela pode fazer análise de dados para os candidatos, direcionar políticas públicas, propostas para a população. E ela também pode gerar coisas assim como jingles, né, de campanha, que antigamente precisaria um candidato gastar muito dinheiro com jingle. Hoje as IAs podem fazer. Vídeos de qualidade, melhorar, por exemplo, né, o share dos vídeos, né, o engajamento. Então, assim, a gente não pode demonizar, não. Acredito que vão ter marqueteiros, jovens marqueteiros também, que vão dar show aí no uso das ferramentas, vão fazer grandes campanhas. E a gente também está ansioso para ver esse bom uso da inteligência artificial, né? Esse auxílio que ela vai dar também aos repórteres, aos apresentadores, né? No dia da eleição, né, a velocidade que a IA pode trazer, né, já fazendo toda a depuração está saindo lá o resultado da inteligência artificial com a velocidade que ela tem de gerar todo o perfil já do sociodemográfico do voto. Então vai ser bem interessante, né? E pegando aí o que o senhor falou, assim, quando a gente fala de marqueteiro, a gente lembra dos grandes marqueteiros, Sim. mas a nova geração, eu digo a nova geração, mas assim, os social media, né? Esses fazem um trabalho excelente, social media. Façam um trabalho excelente nas pré-campanhas, nos últimos 10 anos eu tenho acompanhado isso. E os vídeos com uma qualidade absolutamente impecável, tá? E que engajam, o eleitor, que engajam as pessoas. E assim, eu sou do ponto de vista que a tecnologia ela é empregada hoje no processo de ensino e aprendizagem, na educação, bem empregada, ela gera um resultado muito grande. Então a gente tem, como o professor falou, nós temos uma oportunidade aqui primordial de colocar a inteligência artificial como um ponto de partida para que a gente possa, na pedagogia a gente fala isso de ludicidade, né? Para que possa deixar um pouco mais lúdico a proposta, dizer assim, olha, esse teatro que era para estar aqui, se ele for retirado daqui, aqui fica um parque, é uma situação, aqui pode ter uma creche, aqui pode ter isso, mostrar para o eleitor que o eleitor precisa visualizar aquela política pública. E a inteligência artificial está aí para isso, está aí para não só para ser usada de forma ruim, como a gente vem recebendo muitos problemas, muitas queixas, mas de forma boa. Então, é importante que a campanha eleitoral e a pré-campanha seja uma campanha propositiva. E essa campanha propositiva, ela passa, seja por um bom profissional de marketing, um marqueteiro grande, ou seja apostando também naquele social media, que ele tem aquelas ferramentas ali no telefone que não perdem para nenhum grande marqueteiro e consegue fazer uma pré-campanha excelente, uma campanha excelente. Eu queria muito acreditar que a campanha vai ser uma campanha só de propostas.
assim, uma campanha de alto nível, é o que a gente espera dos candidatos, né? O senhor está pessimista, doutor Denis? Não é pessimista, olha, Luiz, é realidade. Essa semana tivemos a notícia que o Senado barrou a indicação do Jorge Messias para o STF. Correto. Horas depois, a gente já estava sendo bombardeado de informações totalmente sem sentido. Chegou a informação que o governo federal já tinha entrado na justiça para obrigar o Senado a aceitar ele, que o Lula já tinha entrado no STF contra, que o STF ia entrar e obrigar o Senado a indicar ele. Informações totalmente desencontradas, sem o menor sentido. Mas a gente é bombardeado. E a pessoa que não tem aquela traquejo, não tem aquela manuseio com a tecnologia, acaba acreditando naquilo. Não é pessimismo, é infelizmente a realidade. Eu gostaria muito de ver um debate assim, de alto nível, os candidatos discutindo legislação, os candidatos discutindo orçamento, que ninguém discute orçamento em local nenhum. Tanto é que a gente está aqui discutindo inteligência artificial, porque vai ser o mote, porque eles não vão discutir orçamento. Ninguém vai discutir, olha, o meu orçamento vai ser X para segurança, X para saúde, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu vou colocar uma ponte aqui, tá aqui, olha, o vídeo com inteligência artificial, como vai ficar essa ponte aqui, como vai melhorar a vida dessa população, essa praça arborizada, quanto é que vai melhorar a questão do sombreamento, a qualidade de vida. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Só que, infelizmente, dos últimos 10 anos para cá, as campanhas têm ficado cada vez mais agressivas. E o eleitor tem tomado para si essa agressividade. Esse é um fato que, infelizmente, acontece. E é um fato que está hoje no nosso dia a dia. A minha ideia, visualização de uma eleição ideal seria essa. Uma discussão de ideias, de propostas de alto nível, sem as equipes estarem brigando, sem os candidatos estarem se ofendendo. Que a gente já viu, inclusive, em debates candidatos de colocar apelido ao fazer ofensa pessoal, que é totalmente inadmissível. Você que é As cadeiras não estão pregadas no chão, senhores. Por favor, Teve vamos uma manter o debate pacífico. Pois é. E é isso. Só que, infelizmente, alguns candidatos tomam isso como motivo para a campanha, porque a notícia ruim vende muito. Na verdade, isso também a imprensa tem um pouco de culpa nisso também, né? Assim, que a falsa notícia, o escândalo, ele vende muito rápido. A notícia boa, ela demora para ser propagada, na verdade. Político tal foi preso, já está em todos os lugares. Político tal fez um programa que fez gerar 100 mil empregos. Ninguém divulga. Exceto a própria equipe dele, né? Claro. Aí vai o que o doutor falou, ter uma equipe profissional para fazer a divulgação correta e fazer o uso correto da inteligência artificial. E dos outros meios também, né? Mas, infelizmente, a experiência diz o contrário. Mas aí, doutor, só queria fazer um ponto de puxar esse debate aqui. É assim, após eleito, seja ele um parlamentar, seja ele um prefeito, um governador, ele tem condições, e aí eu defendo um pouco a imprensa nesse sentido, que a imprensa veicula a informação, mas ele tem cota parlamentar para ele contratar. Ele tem cota parlamentar, então bem empregada a cota parlamentar dele, bem empregada 30 milhões, 40 milhões em comunicação, a gente consegue saber onde foi empregado. Agora, mal empregado, a gente não consegue saber. Que é essa facilidade, é essa diferença, doutor, que nós temos aí, por exemplo, nós temos do horário de TV para a rede social. O horário de TV, ele é muito exíguo, porque, querendo ou não, quem paga é o poder, somos nós pagamos, então o valor é caro e alto, de acordo com... Mas a rede social está aí para mostrar quem é você como pré-candidato. São economistas, são advogados, são médicos. Então nós temos esse paralelo. Então nós temos dois momentos aqui, que aí vai ter recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que os candidatos poderão investir em bons profissionais, em bons veículos aí de informação, seja em rede social, e muitos não fazem isso. Muitos mesmo não fazem. E assim, quando eu falo, eu defendo um pouco a imprensa nesse sentido, eu falo que ela também não deve trabalhar gratuitamente, porque há recurso. Eu sou um crítico muito grande de olhar recurso no governo do estado, nas prefeituras, para fazerem propagandas, em vez de fazer propaganda só de show, faz uma propaganda da praça, de um hospital, uma propaganda de um serviço público,
do carreto não sei do que, para mostrar para a população que existe aquela ferramenta, aquele equipamento público funcionando. Porque a população, às vezes, lá do bairro, ela não sabe. Ela não tem acesso à TV, mas ela tem acesso ao rádio, ela tem acesso ao Facebook. Entendeu? Esses são tempos, eu acho que parte muito da educação que a gente está tendo e passando para as futuras gerações. Como a gente costuma dizer que a rede social, né, a tecnologia, ela aumentou a participação popular no debate político. Sim. Por outro lado, a gente tem que discutir a qualidade desse engajamento, né, dessa participação. Porque eu estava essa semana vendo uns dados sobre porque, por exemplo, a nossa Assembleia Legislativa ela tem uma multimídia muito forte, ela tem uma TV, tem rádio, só que ela tem pouca audiência. Correto. Né? E visibilidade. Tem bons profissionais, inclusive fazendo conteúdo. A rede social da nossa Assembleia Legislativa ela é pouco acessada. Né? E se a gente for ver, isso causa um impacto. Por exemplo, hoje, se perguntarmos aqui quem são nossos 24 deputados... Causa impacto na opinião pública. A gente não vai saber quem são nossos 24 deputados. Tem gente que não lembra nem quem votou. Exatamente. Quem são qual foi... A segunda-feira após a eleição. Qual foi o trabalho dos nossos deputados? Qual foram os debates levantados? A gente não sabe. Então a gente não tem participação lá, né? Por exemplo, tem TV, tem tudo, a gente comunica, mas a gente não tem participação. E olha, eu quero deixar isso até como uma crítica construtiva. A nossa Câmara dos Vereadores, a nossa Assembleia Legislativa precisa estar engajado no debate, nos perfis, nas redes sociais, para que a gente tenha entendimento do que é feito. Porque a minha percepção como cidadão agora é que os nossos deputados, nossos vereadores sumiram no debate público. Né? E quando eles vão para o debate público é muito naquele agente mais social, mídia, por exemplo, do que um político. E quando eles somem, ele abre um leque de espaço para que uma outra narrativa que não é verdadeira ou não, ele ocupe. Porque está fazendo um bom trabalho, mas não divulga, aí vem aqui, não está trabalhando, não sei para que serve, é um gasto de dinheiro, é uma narrativa que existe. Mas para contrapor essa narrativa, é necessário que informação. Informação é TV, rádio, rede social, isso. E por isso que tem a verba da Assembleia, tem a verba de cada deputado, e aí isso tem que ser bem empregado. Pegando esse gancho que o doutor falou, sobre a questão da profissionalização e tudo mais das equipes, elas vão muito também pelo cabeça da chapa, pelo candidato. Tem muito candidato que é extremamente agressivo e acha aquilo bom porque aquilo divulga o nome dele. A gente teve, na eleição, por exemplo, para São Paulo, para prefeito de São Paulo, foi uma guerra. Foi uma guerra que teve cadeirada, teve denúncia, teve gente apresentando laudo falso. Mas aquilo foi vendido, e foi vendido bem até a véspera da campanha, quando se descobriu que o laudo não era verdadeiro, não é verdade? E teve os famosos cortes da internet, um candidato entregando a carteira de trabalho para o outro, aquilo viralizou, só aquele momento, não é verdade? O outro candidato batendo, tá vendo? Ele não quer trabalhar, é vagabundo. E a equipe acaba seguindo essa linha. Esse que é o grande problema. E aquele ponto que eu falei. Eu gostaria muito que os candidatos chegassem e discutissem orçamento, discutissem legislação, discutissem melhorias. Só que acaba acontecendo, o que viraliza são essas... O que engaja, né? É o que engaja. São esse tipo de informação, esse tipo de agressividade, a notícia, às vezes, torta, aqueles cortes que aparecem com ele lá. Olha, ele é um corrupto. É só esses 5 segundos que ele acaba divulgando. E a população toma aquilo, o eleitor dele, principalmente, toma aquilo como verdade e acaba divulgando. Esse que é o grande problema. Bom, usando inteligência artificial, mas com checagem de fonte, professor, que é importantíssimo isso. Vou fazer aqui um paralelo, até porque não é candidato nessa eleição, então eu posso falar que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que na última eleição teve um orçamento que passou de 130 milhões de reais para fazer a campanha. Mas se a gente for pegar agora aquele jovem líder comunitário que vai disputar agora uma cadeira para deputado estadual, que sequer vai receber R$1.000 para poder trabalhar. É a hora de usar a criatividade, usar a inteligência artificial, pegar o celular, ir para a rua e gravar algum conteúdo que possa ser propositivo e quem sabe até isso fazer diferença na campanha? Bom, eu acho até que é interessante porque a gente está falando de uma abordagem que a gente, marketing digital, a gente diz que é uma abordagem orgânica, né? Ele vai gerar um vídeo voluntarioso de ir lá fazer tentar gerar um debate, né? Eu acho que isso é um trabalho difícil, de formiguinha, mas que pode dar certo.
E outra coisa é que a gente tem mais autenticidade, a gente tem mais capacidade de gerar autenticidade nesse conteúdo do que o conteúdo pelo ADS. Por quê? Porque o orgânico, ele não tem aquela criação da bolha, da narrativa, dos perfis. E isso é interessante. Eu diria que é muito difícil hoje você fazer uma campanha orgânica, mas como experimento social, eu acho que a gente vai ver alguns candidatos indo por esse caminho, aproveitando bem a comunicação, determinados nichos, pegando algum atalho ali com algum influencer, por exemplo, que é conhecido, trazendo, ou seja, imagina só um influencer dizendo assim, olha, esse aqui é um amigo, conheço o trabalho dele lá na comunidade, ou lá na igreja, ou lá na escola, ele tem propostas, isso pode gerar boas campanhas. E eu como um bom entusiasta do orgânico, né? E até do analógico, porque eu gosto, eu sou músico e meus instrumentos eu prefiro que sejam analógicos, eu diria que eu vou esperar que isso aconteça e vou torcer muito para que dê certo. É sempre bom, imagino que os senhores advogados concordem, que a gente veja novos políticos saindo, às vezes, dos bairros, nomes desconhecidos, mas que a gente vê, opa, esse aí tem futuro, é jovem ainda, tal, não é viciado na política. Uma das coisas que aconteceram muito boas nas eleições agora, nas últimas 3 eleições, que já iniciou em 2022, mas aprimorou em 2024, foi o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, chamado FEFEC, que ele democratizou o uso do recurso público nas campanhas, ou seja, pessoas que não receberiam recurso, nunca receberam, hoje recebem. Ali alguma coisa, que um teto de 3 milhões, mas recebe 400 mil, 200 mil, 150 mil. Isso já ajuda no combustível, coloca a campanha para andar. Então, hoje também os partidos, e eu falo porque eu advogo aí para alguns partidos, hoje os partidos eles não estão mais colocando nomes assim por colocar. Eles buscam pessoas com lideranças, seja comunitárias ou não, e que queiram de fato disputar. Tá? Porque tem muitas pessoas que querem disputar, que queriam colocar o nome, e no meio da campanha desistiam. Hoje os partidos não querem mais isso. Por que não querem? Porque envolve recurso. E aqueles puxadores? Na época, o Tiririca em São Paulo, por exemplo, que puxou um monte. Ainda existe. São situações específicas, são situações específicas que a gente tem quando tem muito influências assim em algumas regiões. Aqui no Amapá nós temos assim, baseado em pesquisas. Fulano ali é um bom puxador de voto, porque ele já tem 4, 5 mandatos, outros têm 2 mandatos, outros têm um grupo tal. Então, se somar com isso, nós fazemos o coeficiente partidário e batemos o coeficiente eleitoral, tá? Então nós conseguimos aí eleger 2, 3, aí faz uma chapa. Nós temos 24 cadeiras, são 25 por partido. Então, geralmente os partidos estão ficando com uma média de 19 candidatos. Não muito e nem pouco, que é para formar uma média. Vem recurso para todo mundo, dá 200 mil para cada um, 650 mil para cada um, a pessoa consegue, mas não substitui, eu já respondo aquela pergunta que você fez ainda há pouco, do líder comunitário que talvez porventura não pegue o recurso. Ele tem um telefone dele, eu acredito. Acontece muito, né? Acontece. Nós temos ali, ele pode ser um crítico de uma gestão, ele pode mostrar os problemas, se colocar como solução, fazer os vídeos, fazer engajamento, mostrar como ele é o líder comunitário. E isso vale muito mais do que uma rede social inflada com impulsionamento. Porque você tem o dado, e eu via isso anteontem com um cliente meu, que puxou o telefone e disse, olha, meu público aqui, ele é de 25 a 38, olha, é a maior faixa eleitoral que nós temos aqui. E ele gosta de consumir nesse horário, é o horário que as pessoas saem da escola, que as pessoas estão indo aí, tem uma faixa etária, nós conseguimos fazer um cruzamento de dados. Então, vai muito, esse orgânico, ele é muito importante. E ele é o mais desafiador numa campanha. Eu já vi, Luiz, comunicadores de alguns municípios falarem assim, eu tenho 15 mil seguidores no Facebook. E serem candidatos a vereador e terem 150 votos, 200 votos. Eu já vi candidatos falarem assim, eu tenho 30 mil no Facebook, 15 mil no Instagram e terem 120, 130 ali votos. Porque não é você ter seguidor, é você converter isso em voto. E você ter impulsionado é uma coisa, e orgânica é totalmente diferente. Senhores, como fala o bom ribeirinho, a gente está remando para a beira. Queria agradecer demais a presença dos senhores, começar com o professor.
agradecendo a sua vinda aqui e dizer o que o senhor espera dessa eleição, suas considerações finais, digamos assim. Bom, quero mandar aí um abraço, né, para a família, né, para os amigos, para meus alunos queridos, né, dizer que a gente vai ter um bom trabalho aí para essas eleições. Tem uma frase, né, que é antiga, mas que eu gosto muito de usar nesse advento da IA, que diz o seguinte, né, nenhum homem é melhor que uma máquina. Entretanto, nenhuma máquina é melhor que um homem com uma máquina. Então, a gente tem que dominar, né, procurar controlar, né, o uso da inteligência artificial no debate público. A gente tem que engajar, entender esses processos e buscar conhecimento, né, profissionais, mas também que a gente também tenha capacidade de ter esses conhecimentos para que a gente possa ter um melhor entendimento das campanhas, do debate público, das propostas que serão colocadas e também para os profissionais que vão trabalhar também para o melhor uso e a melhor comunicação possível. Eu acredito que a gente vai viver um momento de inflexão, será disruptivo e inédito na vida social, na nossa identidade aqui para o Amapá, especificamente falando, mas que vai ser desafiador, mas muito promissor também. O senhor volta mais vezes? Volto, só convidar, estamos à disposição. Doutor Marcos Pires, obrigado pela sua participação aqui. Deixe também já as portas da emissora abertas para o senhor voltar outras vezes. Obrigado pela presença. Estarei sempre, já vou mudar aqui para o lado, já Pronto. ficar mais fácil o acesso. Primeiramente agradecer a todos que nos assistem, tá bom? Por ter tirado um domingo, um tempo nesse momento aqui para que possa acompanhar. Mandar um abraço aí para meus pais, para minha irmã, para minhas filhas, para minha esposa, para meus alunos também que acompanham. Tá bom? Falar para todos os meus clientes, para que eles queiram ser. Meu escritório está de portas, aproveitar o momento, né? Claro. Meu escritório está de portas abertas aí para receber vocês, para ter melhor assessoria eleitoral para pré-campanha e para campanha e dizer que o debate público ele ganha, a população, a sociedade ganha com um debate dessa natureza com grandes profissionais. E é muito importante que o Luiz continue promovendo todos os debates, porque daqui, às vezes, alguns pré-candidatos, eles irão conhecer como agir na sua campanha e assistir o programa. Então é muito importante. Agradecer, tenha um bom domingo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Volta mais vezes também. Com certeza. Doutor Benício Pontes, obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu conhecimento. Eu queria também suas considerações finais. Obrigado, Luiz. Obrigado, doutor Marcos. Professor Marcos, né? Dois charais aqui. Altamente capacitados ambos. Queria dizer que esse é um ano muito importante. Talvez dos últimos 30 anos, o ano mais importante nessa questão eleitoral, que o eleitor tenha ciência que esse ano ele vai passar uma procuração para os candidatos representá-los. E a gente não passa procuração, e é uma procuração da nossa vida. O que eu quero de melhor, o que eu quero de bem para a minha vida. E a gente não passa procuração para quem a gente não confia, para quem a gente acredita. Que ele possa se municiar com a maior quantidade possível de informações e baseie o seu voto e a sua escolha naquele candidato que vai apresentar melhorias e propostas para a vida dele e para a vida da comunidade geral. Que ele avalie, a minha vida está boa, a minha vida pode melhorar, o que esse candidato pode me oferecer, o que esse candidato vai fazer, ou o que ele já fez também. Tem muitos candidatos que estão continuando, querem continuar, ou querem voltar, não é verdade? Por que saiu, por que não saiu, por que ele quer voltar, o que ele fez. Ele avalie, se cerque de informações e faça a melhor escolha. Porque no final, quem acaba sofrendo somos todos nós. Obrigado, Luiz, e um bom domingo a todo mundo. E a você de casa, o que é real, o que é fake news, o que é... Enfim, sempre recorra ao jornalismo profissional. É ele quem tem as ferramentas adequadas para separar o que é notícia e o que não é notícia. E um conselho que eu dou sempre, na dúvida, não compartilhe, porque você pode estar sendo aí também um disseminador de fake news, o que é considerado crime. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo tem mais debate aqui na TV Equinócio e você fica agora com a programação da Record.